Vote nelas, vote nelas, vote nelas, vote já. O Brasil que a gente espera, só com elas vai chegar. Nós, do Vote Nelas, vamos começar uma série de entrevistas com mulheres ligadas à nossa causa, que incentivam mais mulheres na participação política, porque nós queremos mais mulheres em cargos públicos. E tem 2 projetos de lei que estão sendo discutidos que têm muito a ver com a causa das mulheres. Então, quem vai falar um pouco mais para a gente sobre isso também é a Gisele Agnelli. Então, Drix, respondendo a sua pergunta, Drix. Bom, atualmente a gente tem 2 projetos de lei que tratam do assunto de mais mulheres na política, né? Um deles, que é o PL 1321 de 2009, do senador do DEM, da Bahia. E esse projeto de lei, especificamente, ele trata dos partidos políticos em termos de anistia de multas para prestação de contas. Mas tem uma parte mais preocupante desse projeto de lei, que ele fala sobre os partidos políticos e sua organização interna. Então, a gente tem os diretórios nacionais, né, e tem também as comissões provisórias nos estados e municípios. Atualmente, o prazo dessas comissões provisórias existirem é de 120 dias. Né? E esse projeto de lei faz com que esse prazo seja estendido a 8 anos, é o que está sendo proposto. Então, isso tem impacto direto na dinâmica, na democracia interna dos partidos, vamos dizer assim. Né? Então, passaria a ser como uma ditadura das instâncias nacionais sobre os municípios, os diretórios estaduais. Isso é muito ruim, porque quando você tem os diretórios mais autônomos nessas instâncias estaduais, municipais, eles passam por processos, né, de eleições internas. Então, para se eleger as executivas dos partidos. E então a gente passaria a ter 8 anos de extensão dessas executivas, e quem elege essas pessoas que estão nas comissões provisórias, que seriam por 8 anos quase permanentes, né, seriam os diretórios nacionais. Então, para a democracia interna dos partidos é muito ruim. Né? Então, esse projeto tem isso. Além da questão das multas, além da questão dos diretórios, esse projeto de lei também ele trata de um fundo de 5% que os partidos têm anualmente para fomentar mais mulheres na política. Então, internamente, eles podem fazer isso de diversas formas. Né? Fazendo campanhas na TV, fazendo campanhas internas, fazendo um chamamento para que as mulheres participem mais da política. Né? Então, a gente tem os 30% de fundo que são usados para as candidaturas femininas, mas a gente também os 5% de reserva de fundo para fomentar mais mulheres na política. Então, os partidos, ao invés de fazerem isso, eles já têm esse fundo acumulado por algum tempo que eles não estão sendo usados para o devido fim. Né? Então, eles ficam lá numa conta dos partidos sem serem usados para esse fim. Alguns já acumularam mais de 10% desse fundo. E uma emenda a esse PL 1321, feita pelo Paulinho da Força, traz com que esses 5% sejam usados, então, não para esse fomento tão importante para o ingresso das mulheres na política, mas que ele seja usado para contratação de mulheres nos partidos. Então, vamos falar uma copeira, ou uma jornalista, ou mulheres contratadas mesmo para trabalhar na estrutura partidária. Né? Então, isso é muito ruim. Primeiro, pelos partidos não terem usado esse fundo para o objetivo específico a que ele foi feito, e outra, por conta de ser um desvio de fim, né, desse projeto de lei. Então, a gente está acompanhando isso de perto, Vote Nelas, a gente vai dar um feedback para vocês sobre essas votações. Né? Esse é o primeiro. O segundo PL que eu queria conversar é o 1256 de 2009. Esse daqui, ele fala do senador Ângelo Coronel, e ele prevê acabar-se com as cotas de 30% das mulheres na política. Né? Então, o Vote Nelas é a favor das cotas, né? A gente milita para que as mulheres tenham uma inserção maior na vida política, e a gente sabe que existem alguns vieses para isso não acontecer. Né? Então, a gente tem uma estrutura de sociedade que a mulher não se vê como ocupante desse espaço na política. A gente tem, sim, uma estrutura
de sociedade que é machista, que é paternalista, né? Isso inclui homens e mulheres. Então, quando a gente fala que mulheres não votam em mulheres, né, é porque a gente também tem essa cultura, né? A gente vai mudando aqui aos poucos no Brasil, mas a gente sabe da importância das cotas, né, para essas mulheres que têm pouco espaço dentro dos partidos políticos, porque os partidos políticos também refletem nas suas estruturas, nas suas instâncias partidárias, né? A maioria absoluta é homens, né? Um dado interessante é que as mulheres gostam sim de política, porque elas são 40% das filiadas dos partidos políticos. Mas elas estão muito pouco, cerca de 20% nas instâncias decisórias das executivas dos partidos, né? Então, quando os partidos vão decidir os candidatos que têm mais chance, mais viabilidade eleitoral, costuma-se, como já é uma estrutura mantida majoritariamente por homens, eles costumam, então, ter um chamamento mais, em termos de estrutura, em termos de investimento na campanha, de ajuda para os homens, né? Então, a gente tem muitas questões para colocar com relação a isso. Os 30% são fundamentais para que a gente aumente o número de mulheres na política. Quiçá forem no futuro 50%, já que nós somos a maioria da população, segundo o IBGE, 52%. Então, a representatividade é muito importante para as mulheres no espaço político também. Se você quiser saber mais sobre o nosso movimento, se você se interessa pelo assunto Mais Mulheres na Política, por favor, curta nosso Facebook, nosso Instagram, nossa página no YouTube. A gente vai disponibilizar sempre informações, entrevistas sobre o assunto. Curte lá, acompanha a gente.